Horizonte precisa voltar a ser parte do Brasil. Belo Horizonte tem sido abandonada nesses últimos anos. Belo Horizonte não tem recebido nada. Nós estamos sofrendo de uma carência de ações do Estado. No Brasil, eu acho que em grande parte do mundo, nenhum município sobrevive sem o apoio do governo federal, sem o apoio do governo estadual. Nós precisamos de investimentos, nós precisamos de recursos, nós precisamos de apoio. E nós não temos isso hoje. E é por esse motivo que eu estive hoje com o presidente Lula, conversamos um bom tempo, o presidente foi muito solícito às nossas reivindicações, mostrou a sua sensibilidade política e principalmente o seu carinho, o seu apreço por Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte precisa estar junto com o candidato Lula, porque ele, com certeza, fará com que Belo Horizonte volte a receber as parcelas de recursos para construir casa popular, para poder combater as enchentes, para poder resolver o problema do anel, para poder resolver uma série de problemas que nós hoje temos e não estamos. Nós precisamos fazer casa popular e não temos dinheiro para fazer casa popular, porque não tem dinheiro do governo federal. Então, senhor presidente Lula, eu, como disse para o senhor nessas duas oportunidades para conversar hoje ainda, tenho muita confiança que o povo de Belo Horizonte, que ama Belo Horizonte, um povo que quer uma cidade mais feliz, um povo que precisa de serviços públicos de qualidade, conta que o senhor será esse presidente que fará esses serviços, esses trabalhos, esses recursos para que nós podemos construir. Contamos com o senhor e conte com Belo Horizonte, conte com o prefeito de Belo Horizonte, conte com a nossa solidariedade, conte com o nosso apoio. O senhor viu aí na porta as pessoas de Belo Horizonte, como é que lhe receberam. E é assim que Belo Horizonte lhe recebe, é assim que o senhor será sempre bem-vindo e esperamos que no dia do segundo turno, todo mundo pode, dia 30 de outubro, Belo Horizonte inteiro possa comparecer às urnas e dar ao senhor uma expressiva votação, porque Belo Horizonte precisa de Lula presidente. Muito obrigado. Bem, companheiros e companheiras de Minas Gerais, companheiros deputados eleitos, senadores, vereadores, ex-prefeito Calil, meu querido prefeito, primeiro, obrigado por ter me recebido no aeroporto, por ter me acompanhado até essa entrevista coletiva. Eu quero cumprimentar a companheira Gleice Hoffmann, presidenta nacional do PT, que está aqui atrás, para poder aparecer aqui na frente, que você não está com essa bola toda, você não é muito conhecida em Minas Gerais da imprensa. Cumprimentar os queridos companheiros da imprensa e dizer para vocês que retornar a Belo Horizonte, para mim, é sempre um motivo de muita alegria. É uma pena que eu tenha que voltar para São Paulo sem tirar proveito da boa culinária mineira. Eu não vou almoçar aqui, vou voltar porque tem compromissos ainda hoje em São Paulo. Mas eu queria primeiro agradecer a todos os mineiros e mineiras que votaram, sabe, no 13, no primeiro turno. Quero agradecer o apoio do companheiro Calil, do senador Alexandre, ou seja, e de cada mulher e de cada homem que teve a sensibilidade de, no dia 2 de outubro, digitar o 13 para a presidência da República. Vocês sabem que nós estamos fazendo uma campanha diferente de todas as campanhas que eu participei na vida. É uma campanha mais ranhida, mais polarizada, um adversário mais teimoso e mais tinhoso, um adversário que não faz nenhum sacrifício para contar uma mentira, ele não se importa de ser o campeão mundial de fake news e não se importa com a qualidade da fake news, ele não tem compromisso com a verdade. E quem estiver duvidando de mim, poderia sair na rua de Belo Horizonte e perguntar para qualquer morador de Belo Horizonte qual
a obra que o governo Bolsonaro fez em Belo Horizonte. Qualquer uma. Alguém me diga qual a obra que ele fez em Belo Horizonte. Inclusive, uma grande mentira que estou dizendo é que eles estão acabando a BR-381 de Belo Horizonte a Governador Valadares, a famosa chamada Estrada da Morte. Essa estrada que foi começada no governo da Dilma, porque nós fizemos ela até Belo Horizonte, depois precisava ir até Governador Valadares. Essa estrada, que é a 381, que foi duplificada, que foi feita concessão, que tem um dos pedágios mais baratos do Brasil no tempo do meu governo. No governo da Dilma foi feita a licitação para fazer o trecho na chamada Estrada da Morte. Uma empresa espanhola ganhou a concessão, depois essa empresa desistiu, não continuou a obra. Depois, já nesse governo Temer e no governo agora, eles estão tentando fazer concessão, não apareceu empresa interessada e a obra está paralisada. Eu, quando fui a Ipatinga, eu assumi o compromisso que, sem ganhar as eleições, a gente vai ter o prazer de transformar essa estrada da morte na estrada da vida, porque nós vamos fazer o que tem que ser feito nessa estrada. A segunda coisa é Belo Horizonte. Belo Horizonte, no período que eu fui presidente da República e no período que a Dilma, por ser mineira, foi presidente da República, a gente sempre teve uma atenção muito especial nas parcerias construídas, sabe, com Belo Horizonte. Só para vocês terem ideia, foi feito investimento de 14 bilhões e 300 milhões no período do governo do PT, dos quais 11 bilhões e 900 milhões de obras de infraestrutura e 2 bilhões e 400 milhões só do Minha Casa Minha Vida. É importante que foi contratado, prefeito, aqui, até 2016, 31 mil casas populares. E eu duvido que alguém consiga encontrar uma casa popular verde e amarela do Bolsonaro. Se encontrarem, por favor, tirem uma foto e me mandem. Porque é o seguinte, ele tem utilizado a artimanha, ele veio aqui, ele fez um panfleto para distribuir aqui. Ele distribuiu o material aqui em Minas Gerais, dizendo das coisas que ele fez e que não fez, anunciando obra que não foi feita. Então eu estou fazendo esse desafio. Quem conhecer alguma obra que o Bolsonaro fez em Belo Horizonte, por favor, comunique a coordenação da minha campanha, que até hoje era pelo Reginaldo. Não sei se vai continuar sendo, para saber o que aconteceu. A segunda coisa é que não é possível um presidente da República governar um país se ele não leva em conta a cidade. Nós precisamos recuperar o ente-federatismo, ou seja, um presidente da República ele tem que se comportar como se fosse um maestro que estivesse regendo uma orquestra. E ele precisa conviver com as prefeituras e com o Estado da forma mais harmoniosa possível, porque os problemas que o presidente da República tem que resolver são pertinentes ao povo que mora numa cidade. A saúde, o problema está na cidade. A educação, o problema está na cidade. O transporte, o problema está na cidade. A violência, o problema está na cidade. Então não é possível um presidente da República achar que é possível governar um país sem levar em conta a relação com a cidade. Não é possível. Alguém imaginar, por isso é que quando eu era presidente da República, a gente criou uma sala de prefeitos na Casa Civil, dentro do Palácio do Planalto. Quem é de Minas Gerais sabe que aqui em Belo Horizonte, na Caixa Econômica Federal, na superintendência da Caixa Econômica, tinha uma sala de prefeitos, porque a gente queria que o prefeito fosse tratado com decência e que não precisasse ficar indo para Brasília, ficar dependendo de deputado para ter reunião com o ministro, para ter reunião com Caixa Econômica. Ele poderia tratar os seus problemas aqui mesmo, e se tivesse o problema de uma cidade pequena, a própria Caixa Econômica trataria de fazer com que os seus técnicos pudessem elaborar os projetos para um pequeno prefeito, que às vezes não sabe nem fazer o orçamento da cidade. Então, é esse país harmonioso entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal que a gente tem que prometer e garantir que ele vai acontecer. Eu, agora há pouco, encontrei com o prefeito de Divinópolis, que me agradecia por conta
ex-prefeito por conta da faculdade de medicina que foi feito lá. E foi uma coisa interessante porque a gente estava fazendo um comício, o ex-prefeito pediu a faculdade e eu disse no microfone, se você der o terreno, eu faço a faculdade. Ele deu o terreno, nós fizemos a faculdade. E agora a faculdade já tem mais de 2.000 alunos de medicina e a faculdade agora está precisando do chamado hospital-escola, hospital universitário. E é engraçado que tem um hospital regional sendo feito lá na cidade que está com as obras meio paralisadas. Eu não conheço o governador Zema. Não conheço. Mas eu sei que ele foi eleito governador do estado no primeiro turno. Pois bem, se eu for eleito presidente da República, ele vai conversar comigo em Brasília, ou vem a Belo Horizonte conversar com ele, porque a gente vai transformar, acabar esse hospital, escola, e fazer ele prestar serviço que tem que prestar à comunidade da região de Divinópolis. Nós não podemos deixar, num país que precisa de saúde, o hospital parar. Durante o processo eleitoral, eu cansei de dizer que quando você tem um mandato, quando você é chefe de Estado, você não faz distinção na relação com os entes federados. Eu não quero saber de que partido é o governador ou o prefeito. Eu quero saber que se ele foi eleito, ele merece ser tratado com dignidade, com respeito e com decência em qualquer lugar do país. Foi assim que eu tratei prefeito durante 8 anos, foi assim que eu tratei governador durante 8 anos. A minha relação com a Aécio sempre foi uma relação altamente produtiva. O único probleminha é que de vez em quando os programas nacionais ele tentava dar um nome mineiro. Mas não tem problema. O que era importante é que as coisas aconteciam e a gente tinha prazer de fazer acontecer sem ficar colocando picuinha político-ideológica nas nossas ações. Eu estou confiante de que nós vamos ganhar essas eleições. Acho que o Brasil precisa, nesse momento, muito, de alguém que tenha a capacidade de governar esse país com o sentimento do coração, que tenha a capacidade de governar esse país pensando no povo que está excluído e cada vez mais tem aumentado. Eu passava com o prefeito agora na avenida e a quantidade de gente dormindo embaixo de encerado, embaixo de lona, é um negócio que a gente não poderia entender que isso ia voltar no Brasil. A gente tinha acabado com isso. A gente não via mais pessoas pedindo esmola na rua. Você não via mais crianças em nenhum semáforo pedindo esmola. E hoje você vê mães com crianças no colo com papel escrito pedindo comida, de vergonha de falar. Esse país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, o primeiro produtor de proteína animal, não tem explicação. Esse país que saiu da 13ª para a 6ª economia do mundo, voltou para a 13ª. Esse país que tem um presidente falastrão, que fala, e as coisas não acontecem. Então, eu acho que nós vamos ganhar as eleições porque o Brasil está precisando, sabe, de um pouco de paz. Essa paz que vai trazer crescimento econômico, que vai trazer desenvolvimento, que vai trazer emprego, que vai trazer salário, que vai trazer consumo. O consumo traz mais emprego, mais indústria, mais produção, mais salário, mais consumo, e a gente vai fazer esse país voltar a ser uma economia pujante. Esse país precisa voltar a ter relações com o mundo exterior. O Brasil, durante todo o período do meu mandato, o Brasil foi protagonista internacional. Eu fui o único presidente da República na história do Brasil, Calil, que participei de todas as reuniões do G8. Eu fui um dos presidentes que ajudei a criar o G20. Fui o único presidente da República que cumpri superávit primário durante todo o período em que fui presidente da República, dando a demonstração de que responsabilidade não precisa ter lei. Responsabilidade precisa ter caráter. É por isso que eu sou contra o teto de gasto. Porque eu não preciso de uma lei para ser responsável. Eu sou responsável porque eu aprendi, sabe, na minha formação política, que a gente só pode gastar aquilo que a gente ganha, a gente só pode gastar aquilo que a gente produz, e se a gente tiver que fazer dívida, a gente tem que fazer dívida que a gente possa pagar e fazer dívida para construir um ativo que possa dar retorno financeiro para quem fez o investimento. É esse país que nós queremos construir. É esse país em que eu venho a Belo Horizonte ser recebido pelo prefeito sem perguntar que partido ele pertence, e muito menos que time que ele torce, e muito menos que religião que ele professa.
É esse país que eu quero. Esse país que eu quero, em que as pessoas sejam livres de verdade e a gente possa manter relações civilizadas dentro da diversidade. Portanto, meus queridos companheiros e companheiras da imprensa, eu estou livre para que vocês possam fazer as perguntas de vocês. Ninguém vai ser agredido, ninguém vai ser ofendido. Não tem pergunta difícil, tá? Só que não pode ser muitas perguntas, porque tem uma passeata aí, daqui a pouco só vai ficar nós aqui para fazer a passeata. Por favor, tá? Se levante, nome e veículo, por favor. Peraí. O microfone está com o pessoal. Bom dia, presidente. André Junqueira, TV Globo. Existe uma expectativa com relação aos seus planos para a área econômica, o senhor acabou falando um pouco aqui. A própria Simone Tebet, ao anunciar apoio ao senhor, falou aí da importância de uma âncora fiscal, até para controle de gastos. Eu queria saber do senhor, o que o senhor pode falar para o mercado, se o senhor pode falar com mais detalhes, e se o senhor me permite mais uma pergunta, falando em Simone Tebet, se o senhor vai convidá-la para o ministério, caso seja eleito. Olha, você fez duas perguntas. Vou começar pela segunda. Eu não posso montar governo sem ganhar as eleições. Eu primeiro tenho que ganhar as eleições para depois, então, começar a discutir o governo. A segunda coisa, você pode ficar exigindo programa de governo para alguém que nunca foi candidato a nada, alguém que nunca governou nada. Para um partido que já governou esse país 13 anos, para um presidente da República que teve um mandato mais bem sucedido na economia, e eu vou lhe dar os números. Eu sei da preocupação do Globo com os números, eu vou lhe dar o número. Quando eu assumi a presidência da República em 2003, economistas, inclusive companheiros e companheiras da Globo, diziam que o Brasil estava quebrado, que o Brasil não tinha conserto. A inflação estava a 12%, o desemprego a 12%, nós tínhamos uma dívida interna pública de 60,5% do PIB e tínhamos uma dívida com o FMI. Então, veja, quando eu entrei no governo, a primeira coisa que a gente fez foi reduzir a dívida pública de 60,5% do PIB para 37,7% do PIB. Segundo, a gente trouxe a inflação de 12% para 4,5%, que era o centro da meta, 2 a mais e 2 a menos durante todo o nosso mandato. Terceiro, nós geramos em 13 anos 22 milhões de empregos formais. Quarto, nós pagamos a dívida com o FMI, emprestamos 15 bilhões para o FMI, nós éramos devedores, éramos credores do FMI, e nós conseguimos ainda fazer, pela primeira vez na história do Brasil, uma reserva que até hoje é a salvação da lavoura, porque é ela que faz com que o país não quebre. Mais ainda, a gente teve um crescimento do PIB médio de 4,5% ao ano, que foi o mais importante crescimento. Ora, então, por que as pessoas querem que eu apresente ministro da Fazenda? Se eu apresentar eu perco 10. Se eu apresentar 10, eu perco 50, porque eu vou saber da cabeça de vocês quem quer ser ministro. Eu sou louco de indicar um? Não. Primeiro eu vou ganhar. A segunda coisa, a minha economia começa o seguinte. Veja, a primeira coisa que eu quero fazer, na primeira semana de janeiro, é reunir os 27 governadores de estado desse país, independentemente do partido que eles pertencem. Porque eu quero discutir as principais necessidades de cada estado, no campo da infraestrutura, envolvendo educação e saúde, para que a gente possa construir um novo PAC, não é repetir o PAC, mas um novo PAC, com a participação de prefeitos e governadores, porque a gente vai ter que começar a fazer imediatamente obras de infraestrutura em vários campos para que a economia possa voltar a crescer. Nós, quando fizemos o PAC em fevereiro de 2007, quando a Dilma deixou o governo, a gente tinha inaugurado quase 3 milhões, quase 13.800 obras. Nós temos mais quase 14 mil obras que estavam em andamento e que muitas estão paralisadas. Nós estamos fazendo um levantamento de todas essas obras e nós vamos começar a reconstrução do país por fazer essas obras. Nós vamos fazer com que o BNDES volte a ser um banco de investimento no desenvolvimento. Muito investimento do BNDES, muito investimento do Banco do Brasil, muito investimento da Caixa Econômica Federal, porque nós vamos retomar o Minha Casa Minha Vida e retomar financiamento em saneamento básico nesse país, urbanização de favela, para cuidar
com dignidade desse povo. O Banco do Brasil não vai financiar apenas a agricultura, vai financiar a agricultura e vai financiar micro e pequenos empreendedores que têm milhões de pessoas querendo uma oportunidade de começar a trabalhar por conta própria. Essas pessoas vão ter a chance. Se tiver criatividade, vai ter financiamento para que a gente possa dar a todos os brasileiros a oportunidade de serem seus próprios patrões. Eu, quando trabalhava na Villares, eu tinha vontade de ser mandado embora. Naquele tempo, a gente não tinha as alternativas que tem hoje. A gente só pensava num bar ou num táxi. Mas hoje tem 500 oportunidades para que as pessoas tentem uma atividade. E nós vamos tentar. Nós vamos chamar as federações da indústria do Brasil inteiro, os empresários que têm práticas concretas de inovação, chamar as universidades e os trabalhadores para discutir uma verdadeira política de inovação nesse país. Não basta discurso, é preciso colocar em prática as coisas que estão bem sucedidas. Essa tal da chamada economia criativa, nós vamos tentar torná-la mais criativa, vamos incentivar o crescimento de cooperativas de pequenos grupos, como cooperativa de catadores de material reciclado, cooperativa de bordadeiras, cooperativa de qualquer coisa. Nós vamos fazer com que as pessoas que queiram se organizar para trabalhar e produzir e ganhar coletivamente, nós vamos facilitar. Esse vai ser um Brasil que vai acontecer a partir de janeiro, ganhando as eleições. E aí todo mundo vai saber o tipo de política que nós vamos fazer. E o tipo de política será: o salário mínimo receberá aumento real todo ano, de acordo com o crescimento do PIB. Nós vamos outra vez acabar com uma fila de 4 anos no INSS. No meu tempo de presidente, as pessoas se aposentavam, era a presidência que mandava uma carta para as pessoas. Era a presidência que comunicava ao beneficiário: você completou 35 anos de serviço, seu salário vai ser tanto, pode passar na agenda para receber. Hoje as pessoas estão ficando 4 anos numa fila para receber o benefício. Nós vamos voltar a ser um país civilizado. Nós vamos voltar a ser um país moderno. Um país, inclusive, com uma coisa que eu vou dizer para vocês. Muita gente fala e pouco faz. Mas esse país terá definitivamente internet nos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Não me pergunte quanto vai custar, porque a pergunta é: quanto custará não fazer? Então nós vamos fazer.